nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Muito bem. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando hoje nossa partilha sobre os pecados capitais. Estaremos juntos durante esse tempo, durante esses próximos encontros, esses próximos 8 encontros que teremos. E queremos convidar você a, junto de nós, mergulharmos um pouco mais sobre a riqueza da igreja, sobre o magistério da igreja, sobre aquilo que a igreja nos traz como verdade. Nos propomos a partilhar um pouco mais a fundo sobre os pecados capitais, não tendo a intenção de esgotar toda a matéria, de esgotar todo o assunto, mas de uma forma um pouco mais concisa, uma forma um pouco mais abrangente, estudarmos, encontrarmos e percebermos as atitudes às quais o pecado entra em cada um de nós, a forma pela qual o pecado age em cada um de nós. Muito bem. Talvez você fique pensando, mas por que a realidade dos pecados capitais? Por que nós vamos estudar os pecados capitais? Parece estranho falar hoje em dia de pecado, mas não é. Na verdade, os pecados capitais são doenças espirituais. São ações malignas pela qual o maligno entra em cada um de nós. São tentações malignas, são tentações diabólicas pela qual o maligno vai tentar fazer com que a gente se escravize, a gente deixe a graça de Deus, a gente deixe a presença de Deus. Os santos padres nos acompanharão durante esse caminho. E eles já nos diziam que os pecados capitais são as portas de entrada para outros pecados. Os pecados em si consistem a forma pela qual nós vamos acolhendo a realidade do mal em nossas vidas e multiplicando os pecados em nós. Então, eles são ditos pecados capitais porque eles vão gerar novos pecados. Eles vão dar a abertura a novos pecados em nossa vida. A primeira vez que nós ouvimos falar sobre os pecados capitais foi com um padre do deserto chamado Evagrio Pôntico. Ele era um monge que vivia no deserto, certo? Entre os anos de 345 a 399, vivendo essa experiência das primeiras comunidades monásticas no deserto, retirado, ele pôde constatar essas tendências, as principais dificuldades que eles tinham em conviver. Então ele vai elencar para nós algumas paixões que eram comuns para todos eles. Mas que as dificuldades principais que ele identificou na sua vida, na vida com os seus irmãos, naquela experiência. Entre essas, ele coloca talvez em um grau de importância e gravidade. Aí estão a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a melancolia, a preguiça, o orgulho e a vanglória. Veja que se tratam de 8 paixões. Mais para frente, nós vamos perceber que João Cassiano, que era teólogo e monge também, parece ter ouvido falar da doutrina, desse pensamento de Evagrio Pôntico e trouxe para o Oriente. João Cassiano, que era esse padre que vivia em Marsella, na França. Ele veio trazendo essa doutrina para o Oriente. E onde mais à frente ainda, o Papa Gregório Magno, descobrindo, ouvindo falar, pesquisando, se aprofundando, vai também trazer para nós novamente essa realidade. Só que agora o Papa Gregório Magno vai reduzir para 7 paixões, 7 pecados,
que são a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Veja que o Papa Gregório Magno juntou os pecados da vanglória e do orgulho, também conhecido por alguns por soberba, e trocou o pecado de melancolia por inveja. Mais tarde, outro teólogo, talvez um pouco mais conhecido por nós, São Tomás de Aquino, vai abordar novamente essas questões e trazer uma nova lista. Nós não precisamos ficar presos às listas aqui desses santos padres. O que nós precisamos nos ater é a importância de compreendermos que esses pecados, essas paixões, geram em nós a abertura para outros pecados. Então, é preciso compreender que qualquer tipo de pecado, esses pecados, é uma recusa livre a Deus, é uma recusa ao amor de Deus. O pecado consiste em uma ruptura com Deus. Quando nós decidimos pecar, quando nós cedemos às tentações, nós estamos dizendo claramente que nós estamos nos afastando de Deus. Não que Deus se afaste de nós, mas nós, por nossa decisão, nos afastamos dele. Então, da mesma forma que num caminho espiritual, num caminho de santidade, existem passos para ser dados, nós vamos progredindo, assim também num caminho de pecado, num caminho de vícios, num caminho de imoralidade, nós vamos progredindo. Hábitos bons vão nos fazer com que nós nos tornemos virtuosos. A reiteração de práticas boas, de hábitos bons, vai fazer com que nós nos tornemos pessoas virtuosas. A reiteração de práticas maus, de hábitos maus, vão trazendo vícios em nós, vai fazendo com que a nossa alma cada vez mais, com que nós nos tornemos cada vez mais pecadores. O Catecismo traz para nós, no seu parágrafo 1865, a forma pela qual o pecado se prolifera em nós. Nós vamos ler para a gente ter essa compreensão. Parágrafo 1865 do Catecismo. O pecado cria uma propensão ao pecado. Gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam as inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. O Catecismo está dizendo para nós claramente: o maligno, para agir em nós, precisa do nosso acolhimento. E à medida que nós vamos acolhendo, praticando, reiterando essas atitudes erradas, esses atos errados, nosso olhar, a nossa atitude, a nossa visão vai se cegando. Nós vamos nos cegando para as realidades divinas, para Deus. Nós vamos ficando cada vez mais escravizados. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes, no parágrafo 16, também vai nos trazer. Vamos ler o que a Gaudium et Spes nos traz no seu parágrafo 16. Não raro, porém, acontece que a consciência erra, por ignorância invencível, sem por isso perder a própria dignidade. Outro tanto não se pode dizer quando o homem se descuida de procurar a verdade e o bem, e quando a consciência se vai progressivamente cegando com o hábito do pecado. Veja, nossa igreja dizendo para nós claramente: o pecado atrai o pecado. Quanto mais eu peco, mais eu quero pecar. Isso porque o pecado não nos sustenta, o pecado não nos alimenta. É como aquela pessoa que acorda pela manhã, e com fome, e logo vai à mesa tomar o café da manhã, em vez de se alimentar com frutas, com alimento, ela vai comer um pudim, ela vai comer um doce. Veja, passado alguns momentos, alguns minutos, ela vai sentir fome novamente, porque o doce não alimenta. Então, o pecado nos traz um prazer momentâneo, mas não nos alimenta.
O que nos alimenta é Deus. É Deus. Então, nós precisamos compreender que essa influência do maligno em nós, essa influência desses pecados em nós, vão aumentando com as práticas, com a reiteração dos nossos pecados. Quero ler com vocês também a palavra de Deus. A primeira carta de São João, João vai nos trazer muito claramente isso. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Veja, São João está nos colocando as 3 formas pela qual o pecado entra na nossa vida. Pela carne, pela alma e pelo espírito. As 3 dimensões do homem: corpo, alma e espírito. Basta lembrar de Jesus, que foi tentado no deserto nessas 3 dimensões. Jesus, que sendo homem, sendo profundamente humano, divino ao mesmo tempo, nós nunca podemos separar a divindade e a humanidade do Cristo, mas Jesus, sendo homem, vai ser tentado nas 3 dimensões. Nessas 3 dimensões. Veja que quando a palavra nos traz, Satanás vai tentar Jesus dizendo para ele: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Veja a concupiscência, a tendência do corpo, o desejo do corpo, o prazer do corpo. A próxima tentação do maligno com relação a Jesus: eu te darei todo o poder e riqueza, pois a mim foram dadas todas essas coisas, portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Veja a concupiscência da alma, que nos atinge. E por último, Jesus vai ser tentado: se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, ele deu ordem aos teus anjos para te cuidar, para te preservar. Se tropeçares, nada acontecerá. Veja a concupiscência, o orgulho da vida. Então, são portas de abertura, são ações malignas. Nós estamos, de uma certa forma, a todo momento sendo tentados por essas realidades. Quero ler com você também a carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículos do 12 ao 16. Epístola de Tiago, capítulo 1, dos versículos 12 ao versículo 16. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que eu amo. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos iludais, pois, irmãos meus muito amados. Veja, existe dentro de nós essa concupiscência. Existe dentro de nós essa tendência que quer nos escravizar, que quer nos prender. Nós somos tentados por essa concupiscência. A verdade é que a razão pela qual nós pecamos é o amor próprio. Nós queremos um amor próprio, nós queremos uma glória vã, uma vanglória. Nós nascemos para a glória de Deus. O catecismo, nossa igreja nos ensina isso, que nós nascemos para a glória de Deus. Fomos feitos para o seu amor, fomos feitos para convivermos com Deus. Mas buscamos uma glória vazia, uma glória longe de Deus. É por isso que nós sempre estamos querendo o destaque. Então, o amor próprio, esse amor próprio que os padres do deserto chamam de filáusia, esse amor extremo a você mesmo faz com que você se entregue a essas concupiscências. Então,
O pecado vai gerando em nós, vai nos cegando, vai proliferando em nós, vai nos escravizando. Esse é o processo que causa os pecados em nossa vida. Nos cegam ao amor de Deus. Nos cegam ao amor de Deus. Santo Agostinho vai nos colocar um exemplo brilhante. É como aquela noiva que ganhou o anel do seu noivo, o anel de noivado do seu noivo. Porém, ela passa a dar mais importância ao anel que ela ganhou do que propriamente ao amor que o noivo tem por ela. Nós vamos dando mais importância aos bens criados por Deus, às criaturas de Deus, do que ao próprio Deus. Nós trocamos o Criador pela criatura. O pecado vai gerando em nós um sentimento tão vazio, que nós sempre precisamos de mais, queremos mais, não saciamos. Veja se eu e se você já não tivemos essa experiência. Lutamos para conseguir algo. Quando conseguimos, parece que ainda ficou aquele vazio, aquele buraco. O pecado não nos alimenta. Nós precisamos ter isso em consciência, gente. O maligno é o pai da mentira. E está cheio de boas desculpas a nos dar. Está repleto de boas desculpas, de argumentos plausíveis, de argumentos válidos. Nós não podemos cair nesses argumentos. Outra frase que Santo Agostinho nos diz, que é de uma beleza única, é: do amor a si até perder-se Deus, ou do amor a Deus até perder-se a si mesmo. Ou seja, ou eu me amo e vou perdendo Deus cada vez mais, o meu amor vai fazendo com que eu coloque Deus no segundo plano, a minha busca por mim mesmo, da minha satisfação, dos prazeres da comida, dos prazeres da carne, do orgulho, da riqueza, da preguiça. Quanto mais eu vou me amando, pensando em mim, mais eu vou esquecendo de Deus. Ou quanto mais eu amo a Deus, mais eu vou esquecendo de mim. Eu vou amando a Deus cada vez mais. Veja, aqui não se trata de você se escravizar, de você se mutilar, de você não dar o valor que é devido a você mesmo. Você é criatura de Deus, você é filho de Deus e precisa ser respeitado, precisa ter a dignidade de filho de Deus. Mas, primeiro, Deus é o centro. Deus é o centro de nossa vida. Nós nunca podemos esquecer disso. Enquanto o pecado vai gerando em nossa alma essa condição de morte, nós vamos cada vez mais nos esquecendo de Deus. Aquele que cultiva verdadeiramente o amor a Deus vai se libertando das suas paixões. Enfim, resumindo o que nós vimos hoje. Os 7 pecados capitais são a porta de abertura em nossa vida do mal. É a porta das paixões, são as doenças espirituais, é a porta pela qual o maligno entra em nós. Uma vez entrado, ele vai fazer com que a gente tende a reproduzir-se pela mesma atitude de pecado, gerando em nós um vício, abrindo cada vez mais a nossa alma, o nosso coração, nos desequilibrando, fazendo com que o nosso corpo domine a nossa alma domine o nosso espírito, nos escravizando. Por isso, então, que os pecados capitais são tidos como a porta de abertura para outros pecados. Para os santos padres, quando eles elencaram essa listagem de paixões, estava bem claro para eles que se tratava de uma ação maligna, se tratava de uma condição, um pecado leva ao outro. Por isso, no nosso estudo, nós estamos nos propondo aqui a partilhar um pouco mais com vocês sobre as realidades de cada pecado em si, para compreendermos, e não só apenas compreendermos com a razão, mas para tomarmos uma decisão de lutarmos,
para assumirmos uma vida de conversão, para deixarmos as nossas desculpas e assumirmos de fato uma luta contra o mal em nós. Nós precisamos lutar. Nós precisamos... Erros nós vamos ter, quedas nós vamos ter, mas nós precisamos lutar. Sempre, sempre, sempre. Precisamos a cada dia buscar a Deus, a cada dia buscar o Senhor. Então, é esse o propósito de nossa partilha, de nossos encontros. Juntos, descobrindo a raiz do pecado, as consequências que o pecado gera em nós, lutarmos, identificarmos os meios pelos quais nós vamos sair dessa situação e nos aproximarmos mais da graça de Deus. Eu desejo a você, meu irmão e minha irmã, que Deus possa te abençoar nesse caminho conosco. Espero te encontrar nos próximos encontros, nas próximas nossas partilhas, e que Deus possa derramar toda a graça, toda a consolação e toda a fortaleza sobre o teu coração. Que Deus te abençoe.